Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Grêmio não dá paz para o seu torcedor no Campeonato Brasileiro. No jogo que poderia sacramentar um final de ano mais tranquilo, empate contra o Juventude e emoção para as rodadas finais. Para avaliar o momento do tricolor, entre outros assuntos, temos aqui Leonardo Miller, o nosso careca de saber. Boa tarde, Léo. Que prazer em novamente te receber aqui no nosso programa. Cássio, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz sempre com a oportunidade de conversar contigo e com toda a comunidade de Taquara e a região do Vale do Paranhana. Para quem não está careca de saber, eu nasci e cresci em Taquara, né? E careca de saber é o meu slogan, né? É a minha marca que eu levo já, acho que mais de uma década, né? Comecei a usar esse bordão na RBS TV e trouxe para minhas redes sociais. Hoje até meu canal no YouTube é Careca de Saber TV. Então, muito feliz de estar podendo conversar com vocês. Será que vamos falar de Grêmio? Não podemos trocar de assunto? Porque dá dose falar do meu time, né? Oh, coisa complicada. O Grêmio que se complica sempre, não consegue vencer. Eu acho que o Grêmio não vai cair esse ano, não por mérito dele, tá? Mas porque os outros são muito ruins. Os outros são muito ruins, por isso. Pela ruindade dos outros times. Porque se depender do Grêmio, olha, é difícil. Mas enfim, vamos falar do Grêmio, vamos falar de jornalismo, né? Vamos falar de esporte, falar de Taquara, falar de muita coisa. Sempre sou muito feliz de poder estar falando aqui para a população, para a comunidade, para amigos, para familiares, né? Porque sou de Taquara, sou da região, fico muito feliz, Cássio. A gente que fica muito feliz de receber você, Léo. Você é nosso conterrâneo, é daqui, é da nossa gente. E, pois é, poderíamos falar de outras coisas, não é? O Grêmio não tem dado alegrias para o seu torcedor. Olha, no último jogo contra o Juventude, a galera gremista teve alguns ataques cardíacos durante a partida. Aquele pênalti que poderia ter sacramentado 3-1 que o Marquezinho pegou e que eu vi, você não acreditava na defesa do Marquezinho. Eu acompanho o Careca de Saber TV. Pois é, eu também não acreditava, vou ser sincero, mas ali o Grêmio conseguiu ficar no jogo e buscar um ponto importante no finalzinho. E para início de conversa, fazendo essa introdução, Léo, o que acontece com o Grêmio? Claro que existiram os problemas da enchente, tão lembrados pelo clube, mas antes e depois do retorno a Porto Alegre, por qual razão, na sua opinião, o Grêmio joga tão pouco futebol? Cássio, essa pergunta, ela é difícil, mas ela tem explicação. Por que o Grêmio joga pouco futebol? É porque o Grêmio abraçou um discurso de ter pena de si mesmo, na minha opinião. Né? O Grêmio, ele entendeu, e com razão, de que a enchente prejudicou. O Grêmio foi o último time a voltar para casa, a voltar para a arena. Isso tudo fez muita falta. Mas vamos lá, né? Isso já faz tempo. O Grêmio teve confrontos, por exemplo, com o Internacional, que o Grêmio perdeu o clássico jogando muito mal. E o Inter passou pelos mesmos problemas. O Grêmio acredita ainda que o problema está na enchente. O Grêmio acredita ainda que está sendo penalizado. O Grêmio tem pena de si mesmo. E o Grêmio não soube virar a página. Não soube até usar tudo isso como elemento para tentar buscar as vitórias. O Grêmio acreditou que seria melhor lamentar tudo isso e viver dessa lamentação do que tentar achar uma solução. E aí, quando a vitória não vem, o desgaste pega para todo mundo, né? Pode ser o Renato Portaluppi, a estátua, o ídolo, o cara que fez os gols mais importantes da história do Grêmio. Gosto muito do Renato, sou fã dele, mas não tem como a gente não dizer que o Renato vive um momento muito ruim, né? Um momento muito ruim. O momento do Renato não é bom, né? E o Renato tem tomado atitudes que são repetidas, né? Ele mexe na equipe só depois que está perdendo. Até o adversário já sabe disso, né? Então esse é o problema. O Grêmio acreditou demais de que era vítima da enchente, e foi, só que todo mundo já deu a volta por cima e o Grêmio segue lamentando,
né? Este é o problema. O Grêmio não pode se lamentar tanto assim, um clube que tem essa grandeza. Agora tivemos aí o jogo contra o Juventude, arena lotada, 40 mil pessoas, o Grêmio com todas as suas condições, e não conseguiu vencer o Juventude. Não conseguiu vencer por quê? Porque não tem preparo físico, porque taticamente o time tá mal, e porque ainda tem um discurso de sentir pena de si mesmo. Então, para mim, acho que é mais ou menos por aí a explicação, né? É uma pena porque esse ano foi perdido, tomara que não termine da pior maneira possível, né? Imagina cair, né? Mas acho que não, como eu falei no início, acho que o Grêmio vai se salvar porque os outros são muito ruins. E isso, Léo, é algo que eu destaco desde quando o futebol estava paralisado por causa das enchentes. O Grêmio tomou para si uma dor que, claro, deveria tomar, era uma dor de todos os gaúchos, mas ele colocou em si uma sequência de futuro comprometida quando ele ainda nem sabia quais seriam as dificuldades. E o Renato, ele simboliza isso. Quando ele apresentava aquela depressão, a gente pode dizer assim, aquele desânimo, quando era o que o Grêmio não poderia ter no retorno das atividades. O Grêmio deveria ter puxado para cima o astral de todo mundo. E o Renato era para baixo, já queria que houvesse uma mudança de regulamento da CBF para que os gaúchos não caíssem. Eles haviam jogado 4 rodadas do campeonato apenas. O Grêmio tinha 2 vitórias e 2 derrotas. Totalmente desnecessário. Isso aí refletiu nas logísticas erradas, refletiu em várias decisões que foram segregando o Grêmio em relação ao Campeonato Brasileiro, colocando o Brasileirão em segundo plano para o Grêmio. E, Léo, individualmente, quais os reforços que tu considera acertos e quais tu entende que o Grêmio errou em 2024? E o que faltou reforçar? Sobre reforços, a gente tem que analisar durante toda a temporada, né? Se a gente for pegar o início do ano, o Grêmio conseguiu trazer jogadores bem interessantes. O Grêmio trouxe o Pavon, o Grêmio trouxe o Soteldo, o Grêmio conseguiu trazer força para o ataque. Foi trazer, depois de um tempo, o Diego Costa, e esse foi o problema do Grêmio. O Grêmio passou muito tempo sem um centroavante. E depois que o Diego Costa se machuca, não tinha reserva, né? Então, este também é um problema. O Renato chegou a escalar no Grenal o Rodrigo Elite, que é zagueiro, de centroavante para jogar o Clássico Grenal, os minutos finais. Então, para ter uma ideia como o elenco do Grêmio estava desequilibrado. Agora, depois disso, o Grêmio conseguiu encher o seu elenco com peças importantes, né? Hoje o Grêmio tem Braithwaite, o Grêmio tem Arezzo, Monsalve, Aravena, jogadores que têm tudo para dar certo, e estão já dando certo, né? Então acho que o Grêmio conseguiu fazer um bom grupo. Ainda eu sinto falta de um jogador que para mim é importante, um primeiro volante. O Grêmio não tem esse primeiro volante, o Vila Sante não é esse jogador, né? Precisa alguém que proteja a zaga do Grêmio. O Rodrigo Eli, eu achei um zagueiro bom, o Gemerson ainda não mostrou a que veio, não estou gostando do Gemerson. O goleiro do Grêmio, Marquezin, olha, eu tinha os dois pés atrás com o Marquezin. Mas o Marquezin agora, nos últimos jogos, vem salvando o Grêmio. O Grêmio tem goleiro, ele se chama Marquezin. E, olha, talvez seja por causa do Marquezin que o Grêmio pode se safar dessa. Pela ruindade dos outros times, de não somar pontos na tabela, e por causa do Marquezin. Marquezin salvou o Grêmio, o Marquezin já sendo importante. Acho que finalmente temos goleiro, hein? Depois de tanto tempo, desde a saída do Marcelo Groy, estou falando lá de 2018, 2019, o Grêmio nunca teve mais goleiro, né? Passou Vanderlei, Paulo Vitor, o pessoal da base, o Breno, o Grando, nunca se firmaram. E agora, finalmente, o Marquezin parece ser o dono da posição. Acho que temos um goleiro aí, estou bem confiante em relação a isso. Então, a minha análise, eu acho que o Grêmio com esse elenco, ele podia muito mais, né? Podia muito mais. Tem jogadores que precisam jogar mais, precisam, com certeza, mas o elenco do Grêmio tá longe de ser ruim. Não, o elenco do Grêmio é muito bom. Eu ainda sinto a falta de um primeiro volante, marcador, e claro, né, lateral esquerdo é para
alguém para substituir o Reinaldo, né, no lugar dele, porque o Reinaldo não vai ficar no Grêmio, essa é a tendência, espero que não fique, porque o Reinaldo não tem mais condição. Mas assim, o Grêmio precisa de peças pontuais, tá? Não precisa fazer uma limpa no elenco. Eu acho que o Grêmio tem um bom grupo, mas precisa de um treinador que entenda tudo que está acontecendo e principalmente esse primeiro volante que eu sinto muita falta. Eu também nunca fui um fã do Marquezin, mas é preciso reconhecer que nos últimos jogos ele vem muito bem, e essa defesa de pênalti contra o Juventude, e este ponto contra o Juventude, pode ter simbolizado a permanência do Grêmio na primeira divisão. Uma derrota ali tornaria a sequência muito mais desgastante em termos de pressão do que já está. E o Marquezin está bem, é preciso reconhecer isso. E, Léo, vamos falar um pouco do Renato. É delicado falar de um cara tão grande como é o Renato, mas vamos separar o ídolo do profissional. Em relação ao Renato, é a pior de todas as temporadas que ele comandou o Grêmio em termos de trabalho? E na sua opinião, o Grêmio poderia jogar mais, não é? O torcedor reclama da falta de jogadas coletivas, da recomposição lenta, do espaçamento do time e coloca em grande parte na conta do Renato. Será que no íntimo dele, na sua opinião, há essa autocrítica? Eu acho que sim, viu, Cassi? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Renato recentemente, né? E tive a oportunidade de falar para ele: pô, Renato, no jogo lá contra o Fluminense, ele botou o Monsalve e o Cristaldo no banco de reservas, né? Jogou sem meia, e o Grêmio acabou sendo eliminado pelo Fluminense. Falei pra ele, pra mim tu tinha que ter jogado com os meias e tal. O Renato todo mundo erra. Então, assim, o Renato é difícil ele falar que erra, mas ele já andou dizendo, assim, que errou e tal. É um momento muito ruim do Renato. O Renato vem fazendo as mesmas coisas, né? Eu falava antes, o Renato ele só mexe na equipe a partir dos 20 minutos do segundo tempo, quando o Grêmio já tá perdendo. E o Renato já foi um cara que muitas vezes mexia no primeiro tempo. O jogador estava mal, ele já tirava o cara e botava. Agora não, ele espera sempre 15, 20 minutos do segundo tempo para trocar. Então, parece que a receita do Renato, não só o torcedor já tá careca de saber, mas também o adversário já sabe o que vai fazer, né? Então, o Renato, com certeza, ele entende, ele sabe que o ano é ruim. Só que o Renato, ele tem para si também de que afetou muito a questão da enchente, e eu concordo com ele. Agora, esse discurso já passou, ele já deu, já dá para avaliar o trabalho do Renato tirando a enchente, né? O Grêmio já está jogando na arena há bastante tempo, né? O Grêmio já tem o seu CT, já tem todas as condições. O problema é que o Grêmio acreditou e ainda acredita que tudo isso prejudicou muito e segue prejudicando, quando na verdade a página já foi virada. O Renato não vive um bom momento, é o pior momento do Renato no Grêmio, né? Então, e tudo indica que possivelmente ele não vai ficar para 2025. E, Léo, eu acompanhei essa entrevista que você fez com o Renato, onde ele, sem admitir muito, admite o erro contra o Fluminense, mas aí ele vai pegar o Fluminense no Campeonato Brasileiro e faz a mesma coisa. Joga sem meias. Não dá para entender. Não dá para entender, Léo. Ele fez a mesma coisa. E, obviamente, o resultado no sentido de desempenho foi o mesmo. O Grêmio tomou uma pressão enorme do Fluminense. Por acaso conseguiu o empate no finzinho do jogo. E contra o Palmeiras é inacreditável. 35 bolas no gol. Todo mundo sabia que o Grêmio só mudaria quando tomasse o gol. E tomaria o gol. E foi o que aconteceu. Bom, Léo Miller, seguinte, de onde tirar forças para acabar o Brasileirão sem sofrer até a última rodada e, na sua opinião, que caminho o Grêmio deve seguir para 2025? Eu acho que o Grêmio vai sofrer até a última rodada. Vai sofrer.
porque o Grêmio não consegue vencer os jogos. Veja bem, o Grêmio mobilizou toda essa torcida, botou 40 mil pessoas, fretou lá um avião para pegar os jogadores que estavam com as seleções, fez tudo isso. E mesmo assim não conseguiu vencer o Juventude. Então mesmo um Grêmio mobilizado, incentivado, o Grêmio não vence. Agora o Grêmio vai pegar o Cruzeiro, que dependendo aí pode vir de uma ressaca de um título, que é a Copa Sul-Americana, ou pode vir mordendo porque perdeu o título, né? Pega o Cruzeiro no Mineirão, nunca é fácil. Depois pega o São Paulo na Arena, São Paulo disputando a vida, Libertadores. Depois o Vitória na Bahia, já imaginou? O Bahia precisando vencer o jogo para não cair. Depois o Corinthians, a última rodada, o Corinthians, sempre o apito amigo, ajuda o Corinthians jogando também para ir para a Libertadores. Então é muito difícil. Eu vejo assim que a salvação do Grêmio passa pelas mãos do Marquezinho para salvar a gente. O Braithwaite é um cara capaz de fazer a diferença também. E a ruindade dos outros. Para mim, a ruindade dos outros ainda vai salvar o Grêmio. É por aí, concordo plenamente. E, Léo, a gente não é fiscal da opinião alheia. Mas tu não acha que muito dessa irritação que o Renato apresentou em coletivas ao longo do ano tem a ver com o fato de muitos profissionais da mídia terem realmente passado do ponto? E eu te pergunto o seguinte, há uma linha tênue entre uma crítica construtiva e o que leva apenas para o efeito midiático? Esse é um ponto muito delicado, porque o Renato ele tem razão quando ele critica a imprensa, mas também ele não tem razão quando ele generaliza. Muitos dos meus colegas, eles passam do ponto e vão para cima, não do lado profissional, mas do lado pessoal. Usam termos que não são legais, são mal educados, e isso a gente não pode aceitar. Ah, mas é a internet, é o YouTube, é Twitter. Bom, não tem problema, vale para todo mundo. Não tem que ser desrespeitoso no Twitter, né? Então, assim, o Renato ele tem razão. Existe muita fake news, muito discurso do ódio. A gente sabe o quanto a notícia ruim, né, a manchete negativa, a polêmica, ela dá audiência, porque a gente vai lá clicar, o ser humano é curioso, né? Agora, o Renato, para mim, ele erra quando ele tenta generalizar, né? E quando ele é muito insistente nessa questão. É claro, o Renato é esperto. Muitas vezes o Renato ele leva a coletiva para a crítica da imprensa para não falar do futebol, né? Essa é uma estratégia que o Renato tem. Quando ele não quer falar do time dele que está mal, ele fala de tudo, até da imprensa, né? Esse é o Renato, né? Outros treinadores também fazem isso, né? Mas eu acho que a gente tem passado, e eu me coloco, né? Às vezes eu também passo do ponto na crítica, a gente acaba essa questão de ser jornalista / torcedor, né? Muitas vezes a gente já exagera, né? Ou pro bem ou pro mal. Claro que tem, a gente vai errar, vai acertar, mas eu acho que num todo assim, muitas vezes tá passando do ponto, passa do ponto, né? Não é preciso ofender a pessoa. Eu tento nunca ofender ninguém. Eu tento criticar, avaliar. Às vezes a gente tira um sarro, né? Sendo engraçado, mas quando parte para ofensa, não, a gente não pode concordar. Por mais que o Renato não esteja bem, ofender não é legal. Mas, enfim, é uma situação muito delicada, e o Renato parece cansado de tudo isso. Cansado, assim, sabe? Porque não vai mudar. Não vai mudar, talvez até piore a mídia, né? O Renato parece cansado de dar coletiva, de se defender, de falar. Ele sabe como é que funciona aqui o Rio Grande do Sul, é muita rivalidade, é Grêmio e Inter, né? Então é uma praça que tem muita rivalidade. Qualquer coisa que o Renato fale vira uma polêmica. Então ele sabe que aqui não é fácil no Rio Grande do Sul. Tudo tem um peso muito grande o que o Renato fala. E ele me parece um pouco cansado disso tudo. Me parece um pouco cansado dessa parte das coletivas, das entrevistas também. Também tenho essa percepção. Estamos aqui conversando com o Leonardo Miller, o Léo Miller, o careca de saber, batendo papo sobre Grêmio, sobre o momento difícil do Grêmio no Brasileirão. E agora vamos mudar a pauta, Léo. Da última vez que conversamos, você estava recém-iniciando o seu trabalho independente. Passado um tempo já, que balanço profissional seu você faz?
Está no ponto que imaginou? Não bateu a saudade da mídia tradicional, como o trabalho que você tinha na RBS? Olha, Cassi, saudade já bateu. Pô, tenho muito orgulho, né, de ter trabalhado na RBS TV por 10 anos seguidos, né? Gostava muito de fazer televisão, transmissão, né? Pô, fiz transmissão com grandes narradores como Luiz Roberto, Galvão Bueno, entrei ao vivo com grandes apresentadores como Fátima Bernardes, participei de grandes jornais como Fantástico, Jornal Nacional. Então tudo isso, óbvio que eu tenho muita saudade, né? Muita saudade. Mas eu, assim, arrependimento nunca bateu, né? Tipo, saí da TV e agora quero voltar. Não, eu fui para a internet no movimento de mercado e financeiramente a resposta foi muito boa. Outros colegas meus já tinham feito esse caminho, saído da mídia tradicional, da TV e foram para o YouTube, né? Para a internet. E hoje, né, a gente tem uma geração muito conectada, tem pessoas que só olham o YouTube, só se formam pelo celular, muitas vezes tu tem a TV lá e nem liga, né, na sala de casa. Eu, às vezes, sou assim, às vezes a minha TV tá lá na sala de enfeite e todo mundo tá no celular, esposa, filha, eu, mexendo no celular, né? Então, não bateu, assim, o arrependimento, né? A saudade tem, mas hoje eu sou muito feliz, né? Sou muito feliz por ter escolhido o caminho de ir para a internet, levei o meu bordão, né, que é Careca de Saber TV, usava lá no Globo Esporte, que era o programa que eu fazia, e levei para o YouTube. E estou muito feliz, né? E claro, com um material totalmente focado ao Grêmio, que me deu possibilidade também de revelar meu time do coração. Que legal, que legal. E tenho certeza que esse sucesso aí vai só aumentar. E voltando para o futebol, Léo, uma perguntinha fácil, duas na verdade. Quem leva o Brasileirão e quem leva a Copa Libertadores, na sua opinião? Pergunta difícil. Eu acho ainda que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Ele vai passar o Botafogo, que é líder nesse momento, tá? Eu acho que o Palmeiras ainda vai beliscar. E também acho que vai ser o Botafogo que vai ganhar a Libertadores. Eu acho que o Botafogo, dessa vez, ele vai confirmar o título. Acho que o Botafogo vai ser campeão da Libertadores. O time é muito bom. E acho que vai vencer o Atlético Mineiro. Botafogo campeão da Libertadores e o Palmeiras mais uma vez campeão brasileiro. Acho que vai ser por aí, tá? E vamos lá, né? Os títulos vão estar em boas mãos, né? O Palmeiras é um bom time, sempre muito bem organizado pelo Abel, técnico. O Botafogo também é um time que investiu muito, é um time muito bom. E é isso, é justo, né? Acho que é muito justo, assim, eles serem campeões, né? Vamos ver se eu vou acertar. Vamos ver. Lá no fim, eu vou trazer aqui no Decarrinho novamente as suas previsões e vamos conversar aí para saber se você acertou ou não. E a nossa seleção, Léo Miller, como explicar mais um ano melancólico? 2023 já havia sido terrível e 2024 não foi muito diferente. A seleção brasileira, né? Olha, a gente não tem mais prazer nenhum de ver a seleção brasileira. E aqui não é porque não tem mais Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. A gente tem que esquecer, não tem essa geração vencedora, Romário, né? Nós temos que nos adaptar à realidade, que é uma geração sem grandes craques. O nosso maior craque é o Neymar, que a gente não sabe se vai jogar ou não, vive lesionado. Mas o problema não é nem isso, assim, a questão é o que o Brasil, como seleção, como time, não empolga. Né? O Dorival, para mim, ele perdeu uma grande oportunidade quando ele passou quase um mês lá com a seleção, mais de um mês na Copa América, e não conseguiu jogar futebol bonito. O Brasil não joga um futebol vistoso, um futebol organizado. O Brasil na defesa vaza, o Brasil no ataque vai mal, né? Então o Brasil está muito mal como time, como coletivo. E individualmente, o que nós temos é o Neymar e o Vinícius Júnior, que para mim nunca foi um craque. O Vinícius Júnior para mim é um bom jogador, claro que é, mas não é craque, né? Para mim, craque é o Neymar. É o último que nós temos. É o último. Então o Brasil sofre carência de grandes jogadores, mas falta coletivo. Eu acho que o Dorival não vai chegar até a Copa do Mundo. Acho que o Dorival, o ano que vem,
vai sobrar para ele, tá? E eu não teria levado o Dorival para a seleção brasileira. Eu não acho que o Dorival tem esse tamanho todo para a seleção. Porque a seleção brasileira, tu tem que ter tamanho, tu tem que ter poder, tu tem que ter muita coisa em volta, né? E o Dorival é um cara que é muito tímido, não é tão expressivo, fala baixa, né? E a gente precisa ter alguém que tem um estofo, né? Tem a grandeza. Eu acho que o Dorival não tem. Ele é muito bom treinador, campeão, mas eu acho que ainda não era o momento do Dorival. Olha, Léo, eu vou dizer para ti que eu tenho para mim o sentimento que lá na Copa ainda pode o Tite voltar para a seleção. A gente já viu muito isso. O técnico sai, fica fora, os que substituem não deu certo, e lá, quando for a competição de fato, embora o Tite não tenha tido tanto sucesso assim também, lá quando for a competição, ele por ser mais experiente, ter este estofo, acaba voltando. Vamos ver. Bom, chegou o momento do fim da nossa entrevista. Eu quero muito agradecer a sua participação, Léo. Parabéns pelo seu trabalho. Sou teu fã e um torcedor identificado que você é. É muito legal ver, pois você informa e gera conteúdo sem deixar de colocar a informação em primeiro plano. E isso é fundamental. Além de jamais explorar o seu amor pelo Grêmio para fins midiáticos. Portanto, Léo Miller, abração e até uma próxima. Cassi, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de falar com as pessoas da região, é sempre bom te ouvir também, parabéns pelo programa, sei que muitas pessoas especiais passam por aqui, convidados que têm histórias lindas, muito obrigado mesmo por fazer parte desse programa, sempre que puder quero participar, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, quem quiser acompanhar é Careca de Saber TV no YouTube e no Instagram eu tô como tem um O na frente, né, Leonardo Miller, tá bom? Abraço para todo mundo, valeu! Show de bola, valeu! Léo Miller, o Careca de Saber, esteve aqui nesta semana no programa de Carrinho.